Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 37 até o 47 do capítulo 8 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Meus amados, Jesus reconheceu que aquelas pessoas de fato eram, no sentido físico, descendentes de Abraão. Todavia, não se conformavam a Abraão no que dizia a respeito à fé, pois os que se declaravam descendentes de Abraão queriam matar aquele cuja vinda o próprio Abraão predisse com muita alegria. Assim sendo, no campo da fé, Abraão não era pai deles. Isto o apóstolo Paulo ensinou tempos mais tarde, quando escreveu sua carta à igreja que estava em Roma e às igrejas da Galácia, pois nelas ele deixou bem claro que os que creem em Jesus como sendo o Cristo de Deus é que são os legítimos filhos de Abraão. Qual o motivo daquelas pessoas procurarem matar a Jesus? Ele próprio afirmou no verso 37, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aquelas pessoas simplesmente rejeitaram a palavra de Jesus e também a ele próprio. A partir do verso 38, Jesus aos poucos mostrou que havia um abismo entre o seu pai e o pai daquelas pessoas. Muito embora elas se julgassem filhas de Abraão no campo da fé, a paternidade delas era bem outra. De certa forma, aquelas pessoas começaram a perceber que Jesus não estava se referindo à descendência natural quando se reportava a Abraão, mas sim à descendência espiritual. Por tal razão, logo desfocaram da pessoa de Abraão e retrucaram de forma grosseira as palavras de Jesus, dizendo o que está registrado no verso 41. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ao dizerem isto, insinuaram que Jesus era um bastardo, alguém cujo pai é desconhecido, e que eles sim é que eram os legítimos filhos de Deus. Jesus então respondeu-lhes com firmeza, dizendo: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas ele me enviou. Mas aquelas pessoas eram incapazes de compreender o que Jesus dizia por uma razão muito simples e triste. E Jesus denunciou qual era a razão no verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Com tais palavras, Jesus mostrou o abismo que havia entre ele e aquelas pessoas. Jesus foi duro e incisivo ao dizer-lhes tais palavras. E foi ainda mais adiante,
pois mostrou escancaradamente no que eles de fato se assemelhavam ao pai deles, o diabo, ao dizer: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Aquelas pessoas possuíam sentimentos homicidas porque eram afeiçoadas ao pai delas, que é o diabo. O diabo é homicida e pai da mentira. Se de um lado aquelas pessoas ouviam os segredos da parte do pai delas, compartilhando assim desse sentimento homicida, de outro, Jesus falava a respeito das verdades que tinham ouvido do seu pai, que é Deus, porque havia compartilhado com ele os segredos mais íntimos. Resumindo, aquelas pessoas julgavam-se livres por terem como pai a Abraão, que é considerado o pai da fé nas Escrituras Sagradas. Todavia, o verdadeiro pai delas era o diabo, que as escravizava e impedia que abraçassem a fé no Filho de Deus. Aquelas pessoas agiam no interesse do pai delas, o diabo. Por tal razão é que Jesus declarou: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar. O Filho Jesus representa de maneira plena o Pai. Se Deus fosse de fato o Pai daquelas pessoas, elas amariam a Jesus, posto que ele veio da parte de Deus. No entanto, o que acontecia era exatamente o contrário. Elas odiavam a Jesus e não compreendiam o que ele queria lhes dizer. Jesus então lançou um desafio àquelas pessoas. Quem dentre vós me convence do pecado? Fato é que ninguém poderia acusá-lo de ter cometido qualquer tipo de pecado, pois ele de fato não os cometeu. Se ele não cometeu nenhum pecado, é porque andava na verdade, e se as pessoas não podiam ouvir as suas palavras, é porque de fato não eram filhas de Deus. Eu encerro esta reflexão afirmando, sem medo de errar, que o homem sem Deus tem sim por pai ao diabo, que lhe cega o entendimento para que não creia na pessoa e na palavra de Jesus, o Cristo. Por tal razão, precisamos anunciar a tais pessoas que vivem no engano que Jesus veio ao mundo para que todos quantos o receberem sejam feitos, sejam transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pense nisto, proclamem isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque o grande propósito teu é tornar-se Pai daqueles que creem em Jesus Cristo. O Senhor quer mudar a nossa paternidade, tirar aqueles que são filhos do pai da mentira, transportando-os para a verdadeira luz, para a verdadeira paternidade que está no Senhor. E isso só é possível quando os olhos são abertos, os olhos espirituais, o entendimento da alma das pessoas que vivem escravizadas porque cumprem a vontade e os desejos do seu pai, que é o diabo. Que possamos resgatar essas pessoas dessa filiação, transportando, Senhor Deus, para junto do Senhor, por intermédio da palavra anunciada a eles, para que possam crer em Jesus, porque a todos quantos o recebem, a esses o Senhor lhes concede o poder de serem feitos filhos teus, aos que creem no nome de Cristo. Que possamos ser ousados e assim como fomos resgatados das trevas para a luz, possamos também anunciar às pessoas essas verdades para que venham e tornem-se filhas de Deus por crerem no nome do Cristo de Deus. É a oração que nós fazemos, no nome dele, no nome santo de Jesus, a qual seja honra, glória e louvor, hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira, fiquem na paz do Senhor.